Oi, pessoal! O tema de hoje é povos da América. Eu vou estar aqui olhando para o lado porque eu vou estar passando os slides e eu vou estar fazendo a aula baseada nesses slides, mas depois eu disponibilizo para vocês, tá? Existem duas teorias de como o ser humano teria chegado à América. A primeira, a do Estreito de Bering, que o ser humano teria saído da África, passado pela Ásia e durante uma era glacial teria chegado à América do Norte. Já a segunda teoria é de que o ser humano teria chegado à América pelo Oceano Pacífico, indo de ilha em ilha, com pequenas embarcações, até chegar ao até chegar à América do Sul, pelo Oceano Pacífico. Essa teoria é chamada de Malala Polinésia, ou Teoria do Pacífico. Por que eles chegaram a essa conclusão de que o ser humano que chegou à América do Sul não era o mesmo que chegou pela América do Norte? Porque os fósseis mais antigos e os vestígios arqueológicos mais antigos aqui da América do Sul, inclusive no Brasil, datam de que esses povos teriam chegado entre 15 e 60 mil anos atrás, ou seja, muito antes do que os primeiros povos que chegaram na América do Norte. Além disso, as características físicas são diferentes dos povos que vivem na América do Sul dos povos que vivem na América do Norte. Então, assim, na América do Norte, os nativos eles têm a característica de ter o olho um pouco mais puxadinho, a boca menorzinho, o nariz menorzinho, enquanto que os nativos aqui da América do Sul têm como característica boca maior, olhos maiores, nariz maior, o rosto num formato diferente, que são chamadas características negroides, características comuns aos povos africanos e também polinésios. Então existem essas diferenças também nos traços físicos que caracterizam isso, que seriam levas migratórias distintas. Todos os povos que viviam aqui na América antes da chegada de Cristóvão Colombo eram chamados de povos pré-colombianos, tá? Havia uma imensidade de povos e de grupos diferentes, porém as três maiores civilizações foram os Incas, os Maias e os Aztecas. Os Incas na América do Sul e os Maias e os Aztecas na América Central. Aqui no Brasil, três grupos são os três maiores grupos que viviam no Brasil, que são de maior representatividade, eram os Guaranis, os Gés e os Tupis. Os Tupis e os Guaranis, por muitas vezes, eles se misturaram, houve uma miscigenação entre esses dois grupos. Atualmente, a gente também pode encontrar na região norte do Brasil os Aruaques e os Caribe, principalmente no norte do Amazonas, Roraima e Rondônia. Então a gente vai começar agora a ver os povos que viviam na região da América Central. Antes dos Aztecas e os Maias, que formaram grandes civilizações, houveram outros povos mais antigos que ajudaram a formar essas civilizações Maia e Azteca. Tá? Um deles são os Olmecas, eles viviam na região da Mesoamérica, essa região que liga, estreitinha, que liga a América do Sul à América do Norte, na América Central. É chamada de Mesoamérica porque ela fica localizada entre dois oceanos, o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, tá? Então, os Olmecas, eles se estabeleceram naquela região por volta de 8 mil anos antes de Cristo. Desenvolveram avançadas técnicas de agricultura com 3 colheitas por ano. Gente, 3 colheitas por ano era muito importante, porque haviam povos na região do Oriente Médio, norte da África, como os próprios egípcios, por exemplo, lá na Mesopotâmia, no sul da Europa, que não possuíam agricultura 3 vezes por ano. Era uma colheita por ano, no máximo ia ter uma segunda colheita menor, dependendo do produto que ia ser plantado, mas não havia, tá? Enquanto que aqui na América já havia colheita 3 vezes por ano. Os principais produtos produzidos eram milho, feijão, abóbora e o chile, a pimenta. A gente sabe que os mexicanos têm a fama de gostar muito de pimenta. Também construíram uma rede com mais de 150 quilômetros de aquedutos. O que são aquedutos? São canaletas ou tubos, que levavam a água das regiões montanhosas até as regiões mais baixas, tá? E todo o excedente, toda a sobra de produção de alimentos que eram produzidas eram comercializados com povos vizinhos, com grupos, com outras cidades vizinhas, tá?
A sociedade olmeca, ela era governada pelos sacerdotes, então o sacerdote também era chefe político. A cidade ela era organizada em torno dos templos, então o templo religioso era o local central da cidade, ali havia uma praça e nas áreas no entorno desse centro religioso eram construída todo o restante da cidade. Seus principais deuses eram o deus Jaguar, metade homem, metade jaguar, e a deusa mãe que garantia as colheitas abundantes. Os olmecas vão transmitir para todas as outras civilizações posteriores essa crença no deus jaguar, porque o jaguar era um animal muito temido, um animal feroz, veloz. Então a chance de o ser humano sobreviver a um ataque de um jaguar era muito difícil. Então eles acreditavam que quando um ser humano, um homem, se deparava com um jaguar, era porque os deuses estavam enviando aquele jaguar. Então era muito comum eles tentarem matar o jaguar e querer vestir a pele de jaguar para mostrar que eles eram homens muito fortes, enfim, tá? Misteriosamente os olmecas deixaram a região onde eles habitavam. Não se sabe exatamente qual foi o motivo, se outros povos invadiram e eles fugiram para outra região, ou se foi pelas terras terem se tornado inférteis. A maior parte dos cientistas defendem que é por causa da terra ter se tornado infértil. Por quê? A gente sabe hoje que não se pode plantar por muitos anos o mesmo produto na mesma terra. Ou ainda que não pode deixar a terra sem receber nutrientes, né? Adubo, esterco, algo desse tipo. Só que naquela época eles não tinham esse conhecimento. Então eles usavam a terra até o ponto que ela se tornava produtiva e eles tinham que mudar de lugar. Então essa é a crença que muitos cientistas têm através de pesquisas de que eles tenham deixado realmente o local e se espalhado para outras regiões da América Central pela necessidade de novas terras. Pouco se sabe sobre a civilização olmeca porque eles não deixaram nada escrito. Muitas das suas construções hoje em dia estão em ruínas, porém uma coisa que chama atenção são as grandes cabeças de pedra. São cabeças de pedra que tem em torno de 3 metros de altura. Só para vocês saberem o que é 3 metros de altura, é mais ou menos a altura da parede da sua casa, um pouco mais, tá? Essas cabeças de pedra os cientistas também não sabem, os arqueólogos não sabem o que elas simbolizavam, eram rostos de pessoas, mas não se sabe se era uma representação de deuses ou se era uma representação dos chefes locais, tá? Depois dos olmecas, a gente vai ter os zapotecas. Eles viviam bem próximos uns dos outros. Então, os zapotecas mais ao sul do atual México. Eles são descendentes dos olmecas, muitos deles eram descendentes dos olmecas. A sociedade era dividida em 3 classes sociais. A primeira classe social era composta por sacerdotes e guerreiros, a segunda por artesãos e comerciantes e a terceira por camponeses. Eram descendentes dos olmecas, também cultuavam o deus jaguar, então vocês vão ver novamente o deus jaguar. E construíram um grande e muito importante centro cerimonial destinado a esse deus jaguar. Esse centro cerimonial, ele existe até hoje, não que ele seja utilizado até hoje para culto ao deus jaguar, mas até hoje você tem ainda ruínas das construções desse templo. Então, na verdade, são vários altares construídos para vários rituais distintos, tá? Mixtecas, tá? O povo das nuvens. Então, eles incorporaram... O que é incorporar? Eles chegaram e conquistaram os últimos zapotecas. Então, eles incorporaram ao seu grupo os zapotecas. Esses mixtecas, eles tinham sua estrutura política baseada em pequenos reinos, então não era um grande reino, eram vários reinos com o mesmo povo. Dominavam a arte da ourivesaria. O que é a arte da ourivesaria? Produzir peças feitas de ouro, sejam essas joias, sejam castiçais, cálices, utensílios domésticos. Então, a arte da ourivesaria ela é muito importante. Também cultuavam o deus jaguar e esse povo ele já vai ter rituais fúnebres. Então, ou seja, ele já vai preparar os mortos logo após a sua morte. Eles geralmente deixavam esses mortos com vários adornos, várias joias. Então, eles tinham cuidado com os seus mortos. E por que isso é importante para as pesquisas históricas? Porque é possível saber
Em que momento que eles passam a ter uma crença religiosa. Por mais que eles acreditassem já no Deus Jaguar, a partir do momento que eles enterram seus mortos com pertences, com adornos, eles têm uma crença maior, uma crença de repente de que o ser humano após a morte é precisar daquilo lá, enfim. Outra coisa muito importante é a cidade de Teotihuacan. Essa cidade de Teotihuacan, ela fica localizada mais ou menos no meio da América Central, tá? Ali, mais ou menos no meio de onde se estabeleceram os olmecas, os zapotecas. Por isso não se sabe qual dessas civilizações, se foram os zapotecas, os olmecas ou o outro grupo que foi responsável, os mextecas, né, mextecas, que construíram essa cidade. A cidade de Teotihuacan, ela era composta por vários templos que eram construídos no sentido leste-oeste, do nascer do sol até o pôr do sol. Essa cidade chegou a ter aproximadamente 200 mil habitantes. Só para vocês terem noção do que é 200 mil habitantes, é quase o dobro da população de Palhoça, tá? É evidente que essa cidade ela tinha uma função religiosa muito importante, talvez um local de peregrinação, onde eles iam para adorar aos deuses. Então, ela era também muito importante para o comércio, tá? É possível você fazer visitações hoje em dia, se vocês um dia quiserem ir para o México e conhecerem Teotihuacan, vocês podem ir até Teotihuacan, tá? Maias. Os maias eles vão se estabelecer um pouquinho mais ao lado dos olmecas. Os maias vão sim também ter muitos dentro do seu povo que são descendentes dos olmecas. Eles viviam na península de Yucatán. Essa península de Yucatán, o que é uma península? É uma porção de terra composta por água em seus três lados, tá? Então vocês vão observar no mapinha depois ali quando eu mandar os slides que vai ter água por três lados dessa península. Essa península de Yucatán, ela tem uma característica bem específica. O seu solo é de arenito e a parte inferior desse solo, ela possui como se fossem rios subterrâneos. Por quê? Lembra daquela história de que os dinossauros foram extintos por um meteoro? Então, o meteoro ele caiu bem próximo dessa península de Yucatán. E aí, quando o meteoro ele cai, ele provoca uma onda de choque. Essa onda de choque teria deixado esse solo, esse subsolo oco, entre aspas, tá? Então a água ela acaba passando por esse solo de arenito e se depositando todo no subsolo. E aí, toda essa região da península de Yucatán, ela possui muitos poços, como cavernas, tá? Que você consegue ter acesso a essa água subterrânea. Então, os maias herdaram muitos elementos da cultura olmeca, dentre elas as cidades, o centro das cidades é sempre onde fica o centro cerimonial. Organizaram-se em cidades-estados, então existia um rei, mas existiam cidades-estados em que cada cidade tinha certa autonomia, suas próprias regras, seu próprio exército, tá? Dentre os principais templos que podem ser encontrados na península de Yucatán, a gente tem o templo de Palenque, de Tikal, Chichén Itzá, Uxmal e Tulum. Em Chichén Itzá a gente tem um dos principais cenotes, desses poços, dessas cavernas, onde a gente tem acesso a essa água subterrânea. Organização social. Então eles possuíam uma sociedade hierarquizada, então do maior, do mais poderoso até o menos poderoso. Então, Halak Uinique era o governante e sacerdote máximo, então ele era o governante político e também o sacerdote mais importante do reino. Possuía a nobreza, possuía os melhores cargos, tanto cargos públicos quanto no exército, quanto comércio, tá? E os sacerdotes eram membros da nobreza, pelo estudo, pelo conhecimento que eles iam receber também. Em seguida, os guerreiros e trabalhadores artesãos, que geralmente eram comerciantes. Depois, camponeses e o povo mais pobre. E, por último, os escravizados. Sim, na América Central, eles faziam escravos, tá? Tanto para serem usados em trabalhos pesados, trabalhos braçais, quanto para serem utilizados em sacrifícios humanos em honra aos deuses.
Uma pirâmide muito conhecida dessa região é a pirâmide Kukulkan, tá? Significa Deus Serpente Emplumada. Por quê? Porque nos equinócios da primavera e do outono, essa pirâmide ela foi construída pela observação astronômica. Então, durante os equinócios da primavera e do outono, na lateral dessas escadarias que vocês vão ver aqui no slide, os degraus vão formar uma serpente, o desenho de uma serpente. A sombra, o sol refletido, a sombra que forma esses degraus como se fosse uma serpente. Então, em março, na primavera, a sombra é projetada uma cobra subindo. Em setembro, no outono, descendo. A gente tem que lembrar que o México fica na América do Norte, tá? Então, os equinócios são contrários aos nossos aqui do Brasil. Na língua maia, o nome Chichén Itzá significa boca do poço. Então, lembra que um dos principais centros religiosos dos maias ficava em Chichén Itzá? Então, aqui vocês vão ver um desses cenotes. Esses cenotes, eles eram utilizados para sacrifícios aos deuses. Eles até acreditavam que era eram as portas para a vida eterna, enfim, né? Talvez a crença de uma vida eterna após passar por esses cenotes. E sim, é possível encontrar restos mortais bem lá no fundo, ou seja, ossinhos, é possível encontrar sim, tá? Então, por muito e muito tempo, esse cenote ele foi utilizado para se fazer sacrifícios humanos aos deuses. Os maias também desenvolveram uma escrita. Essa escrita ela era uma escrita ideográfica, né, através de ideogramas, então seus desenhos, seus símbolos representavam ideias. Desenvolveram a astronomia e um elaborado calendário solar. Então, eles conseguiam prever com uma exatidão absurda os eventos astrológicos. Então, astronômicos. Então, assim, vai ter um eclipse solar em tal dia. Acontecia. Vai ter um eclipse lunar. Vai ter uma superlua, digamos. Eles tinham um calendário elaborado para muito à frente do seu tempo. Então, assim, lá em 2012 rolou aí um assunto de que o fim do mundo seria em 2012 porque o calendário maia acabou em 2012. Mas, gente, se vocês pensarem que os maias viveram no ano 900 depois de Cristo, né? Século 9, em torno entre 900 e 1000 depois de Cristo, isso são mais de 1000 anos atrás. Eles já tinham um calendário planejado para 1000 anos à frente daquilo que eles estavam vivendo. Então, não é que o fim do mundo seria em 2012, é porque eles já tinham planejado o calendário um período muito longo, tá? O calendário deles é solar, então eles tinham essa visão de que é um ciclo solar, tanto que o calendário deles é redondo, então um ciclo não era uma linha contínua, era um ciclo, acabava, começava-se um novo ano, tá? Também se desenvolveram no campo matemático. Criaram cálculos que utilizavam o zero. Gente, a utilização do zero é muito importante. Só para vocês terem noção, na Europa, até o século XV, se utilizavam aqueles números romanos. E no número romano não tem zero. Você imagina fazer cálculos grandes utilizando o número romano? Não era tão simples assim. E os maias, em 900 depois de Cristo, já tinham 900 não, né? Entre 800 e 900. Já tinham cálculos utilizando números mais simples, desenhos mais simples e a utilização do zero, tá? Na sua economia, ela era basicamente agrícola, o principal produto era o milho, que era considerado um alimento sagrado, o algodão e o cacau. Sim, agradeçam os maias. Se vocês têm chocolate para comer hoje em dia, agradeçam os maias, tá? Porque os maias vão ser os primeiros a cultivarem o cacau. Além disso, a caça, a pesca e o artesanato também eram fundamentais para a economia maia. E dentre a cultura maia, um jogo ele é muito conhecido, tá? O jogo de bola. O que era esse jogo de bola? Ele era feito durante eventos religiosos. Seu campo ele era construído no sentido leste-oeste, então o jogo acabava quando a sombra do sol chegava a um determinado ponto.
E eles tinham que usar os joelhos e os braços, se eu não me engano, eles tinham que acertar num círculo que vocês vão ver ali na imagem, que ficava na parede. Então, o time vencedor, em algum